Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nesse dia tão importante, o dia da nossa conferência de abertura do curso de mediação, né, ferramentas da mediação na crise empresarial, promovido pelo Instituto Recupera Brasil e com coordenação da doutora Andréa Galhardo Palma. É uma honra tê-los aqui e teremos uma noite com trabalhos muito interessantes, né? Iniciando com a abertura dos integrantes e apoiadores desse curso, para que depois possamos ir para a apresentação, a entrar assim a discussão do tema pela professora Liz Tippett, do Oregon Law School, e pelo Senior Judge Lyle Veilleux, finalizando essa noite, brindando essa noite, né, com a participação do ministro Luiz Felipe Salomão, um dos grandes envolvidos com o debate da questão da insolvência e da mediação no Brasil, né? Então, dando início a esses trabalhos, o Instituto Recupera Brasil se sente muito honrado de estar aqui e de estar envolvido em mais essa atividade voltada à comunidade jurídica como um todo, né? E gostaria de passar a palavra para o doutor Sérgio Ricardo, nosso coordenador acadêmico, nessa abertura para a sua participação de 3 minutos. Sérgio, que honra, fique à vontade, por favor. Se puder ligar o microfone, Sérgio, desculpe. Obrigado, presidente. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Não só a oportunidade de participar deste evento, mas de estar ocupando aqui o cargo de diretor acadêmico do IRB. Eu vou me permitir fazer um cumprimento rápido à mesa, vou cumprimentar na pessoa do Cláudio Montoro, nosso presidente, e na pessoa do ministro Luiz Felipe Salomão, e no cumprimento aos dois, eu considero todos cumprimentados e realço aqui que a presença desses ilustres palestrantes nesta ocasião mostra bem o valor desse curso, a qualidade desse curso. Nós temos aqui o ministro Luiz Felipe Salomão, a grande referência nacional sobre o tema, não só no âmbito acadêmico, mas também no âmbito do Poder Judiciário, do Superior Tribunal de Justiça, e com influência em todos os ramos do Poder Judiciário. Nós conhecemos todos aqui o talento e o carisma do ministro Salomão, e temos, com a presença dele, já o aval de que o curso será um sucesso, principalmente porque todo o corpo docente possui também alta qualificação, muita experiência, e nós tivemos a honra de trazer, inclusive, uma experiência internacional, 2 experiências internacionais para brilhantar essa abertura. Então, eu vou encerrar minha fala por aqui, parabenizando o presidente Cláudio Montoro e toda a equipe do IRB pelo sucesso já no início dessa empreitada. Muito obrigado, presidente. Agradeço ao amigo, ao nosso coordenador acadêmico, muito obrigado com o trabalho que tem realizado no IRB de crescimento dos seus cursos e abrangência. Passando também a palavra para o presidente do CIARB, Dr. César Pereira, um grande amigo e um grande apoiador desse curso. O CIARB participou intensamente na elaboração, na estruturação desse curso em conjunto, né, conosco e na divulgação desse curso. Muito obrigado, César. Por favor, fique à vontade. Obrigado, Cláudio. Boa noite a todos. Eu cumprimento também a todos os integrantes dessa mesa de abertura. Eu sou presidente da representação brasileira do CIARB, que é o Chartered Institute of Arbitrators, uma organização que foi criada em 1915 na Inglaterra, que existe hoje no mundo todo e que se dedica à produção e disseminação do conhecimento a respeito dos meios extrajudiciais de resolução de conflitos, não só da arbitragem, mas muito fortemente a mediação, conciliação, adjudicação. Esse
conjunto de instrumentos, né, de que nós dispomos para a solução extrajudicial de conflitos. Eu gostaria de, na pessoa do presidente Cláudio Montoro, agradecer mais essa oportunidade de uma parceria com o IRB no desenvolvimento de um projeto tão importante, parabenizar especialmente a Carolina Merizio pelo seu dinamismo na organização desse evento e as nossas fellows do CIARB, Fátima Bonassa e Andréa Galhardo Palma, pelo trabalho incansável mesmo de produzir essa aproximação entre os profissionais de mediação e os especialistas em insolvência, recuperação judicial, crise da empresa, para que se possa realizar efetivamente o grande objetivo deste curso, que é familiarizar aqueles que conhecem mediação, que são formados na utilização das suas técnicas, com as peculiaridades do ramo da insolvência, recuperação judicial e as suas dificuldades próprias. A estrutura, o corpo de professores desse evento mostra bem que esse objetivo será plenamente atingido. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade desta parceria e desejo um bom curso a todos. Boa noite. Boa noite, meu amigo César, uma honra e muito obrigado. E eu gostaria de passar a palavra para Fátima Bonassa, fellow do CIARB, professora do curso e uma mediadora empresarial com grande experiência, para fazer seus comentários dessa abertura. Fátima, por favor, fique à vontade. Boa noite a todos, muito obrigada, Cláudio, presidente. Eu gostaria também de cumprimentar a todos. Eu faço isso aos integrantes da mesa, faço isso na pessoa do ministro Luiz Felipe Salomão e do desembargador José Carlos Ferreira Alves, a quem cumprimento com grande deferência. E também gostaria de agradecer a presença da professora Liz e do Judge Lyle, porque eles estão aqui participando, trazendo para nós aqui do Brasil a experiência dos Estados Unidos em mediação, em crise empresarial, e que é uma experiência mais longeva do que a nossa aqui no Brasil, e que pode muito colaborar com a nossa discussão e com a pauta que nós teremos nesse curso. O que eu acho que é bastante importante nós termos em vista aqui é, mais do que entender a mediação, o uso da mediação em empresa em crise no âmbito do Poder Judiciário, e a Andréa certamente vai falar disso, né, da importância dos mediadores estarem treinados em mediar situações de recuperação judicial, mesmo de falência. Eu acho que o grande objetivo do curso é que nós todos saiamos daqui imbuídos e treinados para a desjudicialização, para que nós sejamos capazes de resolver a crise empresarial, de mediar os conflitos de crise empresarial antes mesmo que ela chegue ao judiciário, e de uma maneira segura, sabendo aquilo que o mediador tem que fazer, o que o mediador pode fazer, qual é o tipo de negociação que a lei admite extrajudicialmente, e fazendo com que essas mediações extrajudiciais elas prevaleçam e propiciem que a empresa saia da crise sem a necessidade do recurso ao judiciário. Eu acho que esse é o maior objetivo do curso, dar os instrumentos, os mecanismos para que nós, mediadores, possamos atuar dessa forma. Caso isso não seja possível, que nós tenhamos esta bagagem de conhecimento da legislação de recuperação judicial e falência, de conhecimento do procedimento, para que a gente possa, em juízo, colaborar efetivamente para que a empresa possa negociar, mediar os seus conflitos e possa ter um fresh start o mais rápido possível. Então, eu acho que com esses dois objetivos em mente, se nós alcançarmos, né, nesse treinamento a maturidade de todos os mediadores que participam do curso, alcançarmos esses objetivos, nós teremos cumprido a nossa finalidade. E eu espero que esse seja o primeiro de uma série de cursos aí que nós possamos organizar.
Muito obrigada, presidente. Bem-vindos todos os nossos alunos que nos assistem hoje. Muito obrigada. Obrigado, doutora Fátima. É importante colocar que hoje nós estamos numa aula magna aberta, né? Mas que depois seguiremos com os nossos alunos inscritos nesse primeiro curso de formação de mediadores especializados, né? E uma honra, né, que esse curso, essa ideia original foi elaborada em conjunto e debatida com a doutora Andréa Galhardo, assim, que, na minha opinião, é a mediadora, né, a embaixadora da mediação no Brasil, né, assim, uma grande profissional e uma especialização muito grande, e vem levando esse debate, né, essa aplicação, né, na sua vara. Doutora Andréa, como coordenadora do curso, por favor, fique à vontade para essa abertura. Boa noite a todos, especialmente aqui um agradecimento ao IRB, ao CIARB, ao ministro Salomão, incentivador dessa prática, aos colegas dos Estados Unidos, que atuam na área de Design Dispute Resolution também, e mediação. A ideia do nosso curso pensada surgiu de uma demanda crescente que a gente vem sentindo nas varas especializadas em insolvência, que nós temos aqui, especialmente em São Paulo, e da falta desses mediadores especializados na área de insolvência, né, com essa expertise. Então, esse curso tem uma peculiaridade, ele traz a parte teórica de técnicas de mediação, mas ele também traz um embasamento legal, quais são as peculiaridades desse sistema legal de insolvência, recuperação judicial e falência, e que é necessário, qual o conhecimento necessário que esse mediador precisa ter na área de insolvência. Então, nossos professores vão dar aulas também da estrutura desse processo falimentar e recuperacional, o que eles podem, quais são as matérias que são mediáveis, quais as dificuldades em fazer o desenho dessa disputa, né, o Design Dispute Resolution, e daí nós pensamos trazer um pouco dessa técnica americana, de como eles fazem. Daí eu quero um agradecimento, thank you, Judge Lyle, por trazer a experiência americana de como mediar nessa área da insolvência. Um agradecimento especial, thank you, Professor Liz, to give us that information, e também por tentar criar uma mediação com a cara do Brasil. Nós sabemos que a cultura influencia muito na forma de mediar, né? Então, todas as técnicas, os mediadores terão acesso, né? Qual a melhor, ele vai descobrir em cada desenho de disputa. Cada recuperação judicial vai exigir uma técnica, né? Um desenho. E daí nós também traremos aqui professores da Pepperdine University, que hoje são os brasileiros Marcelo Rosadilha, que estão lá coordenando esse curso de mediação na Pepperdine, e o Jair Gerard, que também é fellow CIARB, e os nossos professores da área de insolvência, o juiz Daniel Carne Costa, o ex-juiz Marcelo Sacramone, especialista na área, e nós teremos também a parte prática, que é a simulação de um case, né? Então, fico muito feliz e já encerro aqui. Quero fazer um agradecimento especial ao desembargador, o nosso Justice, José Carlos Ferreira Alves, que, através da minha instituição, São Paulo State Court, deu esse apoio institucional, referendando a experiência, o apoio no PMEC, graças a Deus não errei a palavra, e já passando, eu sei
que falei um pouquinho a mais, mas como coordenadora eu quis dar um follow-up de como vai ser a estrutura do nosso curso, que eu acho que é para isso que eu estou aqui hoje, e passo a palavra já ao desembargador. Acho que quem vai falar agora talvez seja o desembargador Ferreira Alves ou o ministro. Aí fica Isso, agora nós temos o prazer de ouvir o desembargador e presidente do NUPEMEC, doutor José Carlos Ferreira Alves, né? E uma honra tê-lo conosco, desembargador, né? E fique à vontade para a sua participação. Muito obrigado. Eu queria cumprimentar a todos aqueles que nos veem, e me permito fazer isso na pessoa do Dr. Cláudio Montoro, que é o presidente do IRB. Igualmente, manifestar aqui na pessoa do corpo docente desse curso tão interessante que se aproxima, na pessoa do ministro Luiz Felipe Salomão e da doutora Andréa Galhardo Palma, dizer que eu me sinto muito orgulhoso em saber que a doutora Andréa é juíza do nosso Tribunal Paulista. E nesse momento, é muito importante que a gente faça uma saudação, igualmente, aos nossos conciliadores e mediadores, que são exatamente aqueles que dão vida a todo este estudo que nós temos, mas que, na prática, será desenvolvido pelos nossos conciliadores e mediadores. E me permito fazer esse cumprimento a esses facilitadores, na pessoa da doutora Fátima Bonassa, que tem se mostrado sempre uma exemplar conciliadora e mediadora. E antes de qualquer outra providência, feitas essas saudações, eu quero fazer 2 agradecimentos sem os quais eu me sinto extremamente injusto e ingrato. Eu quero primeiro agradecer a Deus por esta oportunidade ímpar que nos concede de estarmos aqui todos com saúde, em paz, em época de pandemia. Então, dizer que somos privilegiados. E eu, dentro da minha grande fé, jamais deixo de agradecer também a minha Nossa Senhora de Aparecida, de quem sou fervoroso devoto e que sempre foi tão importante na minha vida, sobretudo naqueles momentos angustiantes pelos quais eu passei. E peço desculpas àqueles que não professam igual fé, mas se eu não fizer esses 2 agradecimentos, eu não durmo, eu me sinto extremamente injusto e ingrato. Então, feito esses agradecimentos, eu quero dizer da enorme satisfação que, como presidente do FUNAMEC, do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação, e como coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça de São Paulo, vejo a instalação de um curso com gabaritadíssimos professores, com verdadeiros mestres, e para tratar de uma temática que é muito recorrente e muito atual. Recentemente, nós tivemos, no âmbito das pessoas físicas, a aprovação aqui da lei do superendividamento, que trata de um tema que também envolve a insolvência, mas não da insolvência empresarial, mas da pessoa física. E, seguramente, esta pandemia ela vai ter repercussão muito grande na área empresarial. Eu não tenho a menor dúvida disso, eu tenho certeza que os magistrados que estão aqui, a doutora Andréa Galhardo Palma é um exemplo, sabe perfeitamente que houve um substancial crescimento nas demandas que envolve. E, numa hora dessa, se ao invés de nós vermos resolver processos, nós vermos resolver as crises de direito material que se instalam, será maravilhoso. Ver um magistrado não ter um poder decisional, senão meramente homologatório, significa que as partes estão de acordo, que a tendência é que aquela situação de insolvência se resolva da melhor forma.
então, dizer da satisfação de ver um curso nesses moldes, professor Cláudio Montoro, e dizer que o NUPEMEC e o FUNAMEC apoiam integralmente essa iniciativa, e, mais do que isso, torcem pelo sucesso, certos de que se pretendeu com os melhores professores que nós temos. Então, eu agradeço essa oportunidade e, sobretudo, este momento de estar presente num instante tão importante da história da conciliação e mediação brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado, desembargador, uma honra. Compartilhamos a mesma devoção à Nossa Senhora, assim, devoto de coração e alma. Muito obrigado, é uma grande honra que o Instituto Recupera Brasil esteja envolvido, e nossos agradecimentos a todos, inclusive a doutora Andréia, a Fátima e o César, e bem como também a todos que apoiaram. Nós sentimos que realmente era um momento importante, tá, para a edição de um curso desse. Tivemos apoios da ASP, do Centro de Mediação, Centro Brasileiro de Mediação, do Centro das Mulheres em Reestruturação, do IWIRC, ou seja, nós ficamos do IBAJUDE, ficamos muito honrados com todos esses apoios ao nosso curso, na divulgação do mesmo, né? Nós só abrimos apoios para a divulgação do curso, para que pudéssemos alcançar o maior número de pessoas, no sentido de poder oferecer esse debate, por mais que fossem vagas limitadas, né, doutora, até por uma decisão em conjunto. A ideia é que todos se sentissem instigados a estar aprendendo mais. Desembargador, muito obrigado por suas palavras, é uma honra sempre. Tá? E dando início aos trabalhos do nosso evento de hoje, tá? Eu gostaria de... teremos por ordem, tá, a professora Liz Tappet, tá? E depois, por 30 minutos, o Senior Judge, tá? Lyle Velour, por 30 minutos, com sua experiência na habilitação, e finalizaremos a nossa noite abrilhantando a nossa noite com o ministro Luiz Felipe Salomão, tá, nos últimos 30 minutos. Tá? A professora Liz Tappet, tá, ela é professora, tá, da University of Oregon School, tá, co-diretora do Centro de Conflito e Disputa de Resoluções, tá, e do Master Program de 2016 até hoje, e pesquisadora, tá, do Centro de Práticas para Consumerismo e Labor Law, né? Eu gostaria de agradecer, antes de passar a palavra para a professora Liz Tappet, tá, a doutora Célia Zapparoli, que sem a participação dela, assim, ela que fez o contato com os professores, e que grande honra. Muito obrigado, Célia, é uma honra estar atuando nesse curso e estar atuando também com o seu apoio aqui às nossas ações. Professor Liz, please, you have 30 minutes, okay, be our guest for your presentation. It's an honor for Instituto Recupera Brasil and for all of us in Brazil. Thank you very much. Hi, thank you very much for having me, and thank you so much for the invitation. Well, I don't know, I'm going to share my screen so that you can see my PowerPoint slides. Can everybody see my PowerPoint slides? Okay. So today, I know that our audience is mediators, but I teach at a law school and I teach future lawyers. And I teach them a class called ADR in Litigation. And that is a class on alternative dispute resolution in litigation. So the idea is that if you are a young lawyer or a more senior lawyer, most of your cases in the United States are going to settle. Here in the United States, it's something like 98% of civil litigation ends up settling. So even though in law school, we spend so much time teaching lawyers about the law and the legal rules, it's also important to teach them how to interact with ADR, because for almost all of their cases,
it will be resolved through something other than a judicial decision. It will be resolved by the parties negotiating the result directly, or it will be resolved by mediation, or maybe it will be resolved by arbitration. So some of what I teach our students is how to be skillful lawyers when they're representing clients in a mediation, for example, in the same way that they're skillful lawyers when they're representing their client in front of a judge. So some of what I want to talk about today is what it looks like from the lawyer's perspective. Because I think, as mediators, we like to focus on what we can do in the room, right? How we can be most effective when we're in the room with the parties and we're mediating a dispute. But I'm sure those of you with a lot of experience in mediation know the lawyers play a really important role in that, because a lawyer can make a mediation much worse, or a lawyer can make a mediation much better. And also, at least here in the American system, and it really varies depending on what kind of claim, it's often the lawyers who choose mediation. And it's the lawyers who tell their clients, I think mediation is how we should resolve this. And so part of building out system of mediation is about building a culture. Sorry, my light just turned off. Building a culture where the lawyers are advising their clients on choosing mediation, and the lawyers are making really good use of the time that is spent in mediation, and the lawyers are a helpful resource for the mediator rather than getting in the way. And so I think when you're thinking early on in an ADR system, when it's not as common to mediate these sorts of disputes, so much of what you can do to help that evolve and grow is help educate the lawyers and bring the lawyers along so that they will choose mediation, and they won't waste the time that you spend with them. And so it's sort of a slow education process for the lawyers on how to be good lawyers in mediation. So I wanted to talk today about what American lawyers commonly do when they're interacting with mediation and how it goes. So the rest of this presentation, I'm mostly going to be talking about it from the lawyer's perspective. All right, so the first question that a lawyer will ask themselves is, should they select mediation at all? And I know that in some contexts, it's not a choice, you have to go through mediation. And that's true in the United States too, in some contexts as well. But if it's a voluntary choice, one of the things that lawyers often think about is, like, is this a good case for mediation? And if you're a mediator, you probably feel like, well, any case is good for mediation, and that is probably true too. But there are a couple of types of cases where mediation might not be the best option. For example, mediation might not be the best option if one of the parties or both parties really want a court outcome and they really want to establish a precedent. Maybe the case is in the news, maybe they want to make a point, maybe they want to have a chance to say their story in front of a judge. Those cases may not be suitable for mediation, although sometimes those things can change, right? And as you know, as a mediator, mediation provides parties with an opportunity to tell their story as well. So one of the ways that lawyers can be really helpful in these contexts is to educate their client really at the start of the case about mediation as an option, so that when mediation comes up, either because it's required or because the lawyer thinks it's a good idea, it's not a surprise to the client. So it's very common, and in fact, there are rules in the United States in some circumstances where you actually have to talk with the other side at the start of the case and talk with the other side about, well, are there ADR options that might work in this case? You don't have to agree right away, but you're sort of planting a seed at the start of the case that maybe down the line, mediation might be something we want to do. So that when that decision gets there, it's not the first time you have talked about mediation. In the United States, in American legal culture, there's also this strong idea of ripeness,
right? So ripeness, like the literal word, like, is a fruit ripe or not? Is it too new? Is it still growing? Or is it ripe for mediation? And there's this idea among American lawyers that there's this moment in time when is the perfect time for mediation. And, you know, is this true or not? It might be folk wisdom, but some of the things that American lawyers think about when they're trying to decide, is this the right time for mediation, is maybe you've had, some negotiations that have been successful, but you didn't quite get there, but you're very close. So maybe having a third party there to help through mediation, that might be a good time to do mediation. Another reason that American lawyers choose mediation is to deal with their own client. So sometimes if your client is being really difficult and they won't listen to you, it is possible that they will listen to a mediator. And so sometimes lawyers choose mediation because it helps their client come along. For example, if you tell your client your case is very bad, I think you're going to lose, you should stop spending money on this, and the client just won't listen. Sometimes it helps to choose mediation because the mediator can tell your client, your case is very bad, I think you should settle. And when they hear it from a mediator they respect, maybe they will finally come around. That's also true, though, for the other side. So sometimes people choose mediation because the other side won't listen. So it might be the other lawyer is very difficult, and so they think maybe if they have mediation, the mediator will go in between the lawyer and client. And so the mediator will actually explain the problems with the case to the client when the lawyer won't listen. Sometimes that's one way of doing it. Other times, the other client might have a problem and the lawyer is fine. And so that lawyer is choosing mediation to educate the client. And so those are the sorts of factors that tend to lead American lawyers to say, at this point in time, I really think we should do mediation. The last factor is American lawyers often choose mediation right before they're about to incur a lot of costs. So they'll choose mediation right before they're, a summary judgment motion or right before trial, because they can save money on those costs by settling now. And the threat of incurring all those costs leads them to think, okay, now is a good time. Okay, here are some of the factors, at least in the United States, that parties can use or do use when they think about who to hire as a mediator. Because again, in the United States, mediation tends to be voluntary. And so it's the lawyers actually who tend to be choosing the mediators. And so it's the relationship between the mediator and lawyer that actually matters professionally for the mediator when it comes to getting a lot of business. So American lawyers care a lot about subject matter expertise. So if it's a bankruptcy context, they want to know that you're knowledgeable about bankruptcy, because they don't want a mediator telling their client something that's wrong, or they don't want to be explaining to a mediator, well, these are the things about my case that I think are strong. These are the things I wonder about. And they don't want the mediator to be incorrect in their assessment. They're hiring the mediator to give them, at least in part, their opinion, and to give the other side a knowledgeable opinion. So subject matter tends to matter. Experience also matters to American lawyers because you want someone who's going to be able to use the time well, who can, bring their process expertise, who can make a deal where they, the lawyers, can't make a deal, right? In a way, mediation for American lawyers is kind of like surrendering. It's like, I admit, I'm the lawyer, I admit that I'm not going to be able to negotiate this on my own, and I need help, right? And so the mediator is someone they're trusting to help them when they know they've reached their limit for whatever reason, right? And so again, also like, honesty, trust, empathy, these are these things that you're already familiar with about mediation. It matters when you're talking about getting hired in the first place, and lawyers reaching out to you as a resource for helping to resolve their case. Another thing that tends to matter a lot in the research that I've seen on mediation is optimism. So one of the things that the best mediators do is they can find a deal when no one else can find a deal. And part of that is having a sunny outlook.
and thinking, well, I think I can do it. I think I can find something here. I know you think you can't find a deal, but I can find a deal, and I'm going to persist. And it's that persistence that is rewarded in the mediation field. Lastly, mediators sometimes, or parties sometimes, have preferences about style. So sometimes lawyers might want to hire a mediator who's going to give an opinion about their case, and they want to hear the mediator's opinion. Other times they just want a mediator who is going to improve the relationship between the parties, help them come up with lots of ideas, try to build understanding and find compromises, right? That's a facilitative style. So you want to think about which style you're the best in, and be forthright with the client about what you bring to the table and what kind of mediation style you use. So again, preparing for mediation, this is not really for the mediator, but more for what clients need to do to prepare. But if you're a mediator and the lawyers you're dealing with haven't had much experience with mediation, you might have to educate them about what they need to do to prepare. So it's very common in the United States, for example, to prepare a mediation brief, where the parties provide written information to the mediator about the case. And so if that's something that you think would be helpful, let them know really well in advance that you would like a mediation brief and what you would like that mediation brief to contain. And then you want the parties to think pretty hard about which information to disclose and which information to withhold, and which information to disclose only to the mediator, right? That's one of the benefits of mediation, is you can disclose information just to the mediator. The other side can do that too. And through the secret information, the mediator might come up with a resolution that wouldn't have been possible because neither party is willing to disclose that. So making sure the lawyer and the client have thought through in advance what information they want to keep secret and what information they want to share. And if they haven't done that, you'll have to spend extra time in the mediation saying, okay, especially if you're in a private caucus with them, saying to them, all right, is this information I can share with the other side, or do you want to keep that secret? And being really transparent with them so you're not, upsetting them by disclosing information they wanted to keep secret. The other thing that I would, you always want to have parties do before they come to the mediation is prepare questions to ask the other side. Often parties are so busy talking about their point of view and getting the other side to listen, they haven't really thought about what they want to learn from mediation. And so telling them in advance to come with questions can help them have a more inquisitive mindset and be more open to new information that might alter their assessment. All right, we talked a little bit about some of these bullet points already. A couple of other things to mention. Tell the parties how they can be most helpful to you, right? So tell them, here's what would be helpful for me to know during the mediation, because they don't know how to be helpful to you. And if you don't tell them how they can be most helpful to you, they're just going to submit like a brief that argues their case. And that sort of loses much of the benefit of the mediation itself. So just tell them really explicitly how they can be helpful. And then if they're not that familiar with mediation, educate them about the process. Explain to them that they can have control over whether they're going to meet together with the other side or meet one-on-one or have a combination of those. Let them know that they can take breaks when they want and to be really clear with you about when they want to break, right? So again, like educating them about the process and taking their temperature on how they feel about having the other party in the room, for example, or the other parties if you're dealing with a lot of different creditors. Okay, this is also how lawyers should be thinking about a settlement figure. This is something that the lawyers probably are already pretty familiar with from their own settlement negotiations. So this should be already known to them. The one mistake that I find that lawyers consistently make is they discount unlikely events that would have a really big outcome. So when they're saying like, oh, I will settle this case for $100,000, for example, they're not thinking about the small 10% possibility that the plaintiff might get a $50 million jury verdict, which would fundamentally alter how much they're willing to offer, but they basically discount that unlikely event completely, right? And so one of the ways that you can be helpful as a mediator is to remind them of
unlikely outcomes for this case and to have them revisit their settlement outcomes, taking into account the possibility of this very unlikely event. Because if there's like a 5% likelihood that you have to pay a jury verdict that's many millions of dollars, that might double what you're willing to offer when you add that into your math. The other thing I would suggest is have the parties consider some packages and trade-offs they're willing to make. Rather than just come up with one settlement figure, ask them to come up with some different packages they're willing to trade off. And if they're not, when you have them in the room, see if you can try and help them figure out what some different packages are, so you see what their priorities are, and you can get them to be more flexible about different types of resolutions that might work for them. I think parties tend to be very unrealistic about how much they can accomplish in one mediation. I don't know that you might not necessarily want to tell them that, because maybe then they won't come to the mediation in the first place. But you as the mediator will know that, you know, the party's expectation about what they can achieve in the course of one day, in the course of 2 days, is probably wildly off. And so I think the best thing you can do as a mediator is remind people about how much time you've spent so far, and maybe asking them if that's indeed how they want to spend the time. So saying like, okay, we're already an hour in, and so far all we've done is heard from one side. We only have 5 hours today. What do you think is the best way to proceed here? And constantly check in with them, because if they're not familiar with mediation, they are not going to be thinking clearly or objectively about how the time is used. And so you as a mediator can play a really important role for structuring the process and the time. I would ask the parties to draft an agreement ahead of time, just because it saves time, it helps them feel more optimistic, and it sort of reduces the possibility that people will think they've come to agreement when they actually haven't, because they haven't actually thought about all of the different things that go into an agreement itself. Even if the agreement has a bunch of blanks in it, I would advise them to consider drafting an agreement ahead of time. Okay, one of the common features of mediation in the United States is that a lot of cases actually aren't resolved during the mediation, but the mediator, good mediators, will continue. Even if they can't get everybody in the same room, if you're pretty close to a deal, or if the mediator thinks you're pretty close to a deal, sometimes you can work something out like 1 week, 2 weeks, 3 weeks later, just by going back and forth with the parties and trying to address those unresolved things. Of course, even if you do reach an agreement, it's always the case that they haven't thought through some of the details. And so there often is still more negotiation that occurs even after the mediation is over. So the important thing to remember, though, is the mediation is not necessarily 100% over when that meeting is done. There may still be lots of room to continue and finish off the mediation after, you know, the day is over. It's a one-day mediation. And then, of course, you know, an important part of mediation practice afterwards is thinking to yourself, you know, what would I do differently next time? What do I wish I had done? What do I wish I told the parties in advance? So that you can incorporate what you've learned from one mediation into the next time that you're serving as a mediator in a similar case. Okay, that is all I have. Here is my contact information if you have questions. And thank you so much for the opportunity to speak with you today. Professor Liz, thank you very much. We are pleased to hear your participation, especially the after mediation was a very interesting subject. And I believe that we will give time for any questions in the end of the event to optimize for all the participations during this night. Thank you very much, Professor Liz. Thank you. At this moment, agora nós teremos a participação da experiência prática na atuação em casos de mediação, tá? E isso acho que enriquece muito a todos nós.
in this moment, Mr. Lyle Perry, as a senior judge in the state of Oregon and work in several major commercial construction cases, and currently work as a mediator in complex disputes in commercial and bankruptcy cases. So, Professor, I'm sorry, so Mr. Lyle, thank you very much to be with us tonight. We are very pleased to hear your experience in this case, especially in the bankruptcy case. Please, you have 30 minutes. Thank you. Thank you very much. I have enjoyed being here and listening to what has gone on thus far. I have been a member of the bar for 55 years, getting a little long in tooth. Before going on the bench, I was an active trial lawyer in primarily commercial, medical malpractice, employment, and insurance types of cases. After taking senior status, I have for a number of years continued to try cases, but I was also allowed to develop a very active mediation practice, which I continue with at this time, even though I'm attempting to slow down a bit. Most of the mediations, as Professor Tippett pointed out, that I do are done with the agreement of parties, but I understand that Brazil has adopted a reorganization statute for insolvent businesses. And so I'm going to discuss with you two significant cases, which I mediated under what's called our Chapter 11 Insolvency Reorganization law of the United States. And one is a debtor in possession case, and the other is a Chapter 11 case, commercial case, which was consolidated with a securities case by a United States District Court judge. In preference to these, I would point out that some of my thoughts regarding a mediator is that you need to have a mediator who is very flexible and very creative if you're going to be successful in either mass tort, which is the first case I'm going to be talking about, or significant commercial cases. I would warn in people who are designing a mediation process not to get bogged down in process and procedure, because that often is a barrier to success. You don't want to necessarily hire your friend as a mediator. You want someone who is creative and result-oriented. The mediator should have some general experience with the subject matter or the business involved, which is being reorganized. The mediator you select must be adaptable to the business at hand and the personalities of the parties. A good mediator does not get bogged down in a method. There is many methods of doing mediation as there are mediators. When I am asked what method I use as a mediator, my reply is, we start and eventually we finish. What goes on in between is very different in each case, but I would urge you to develop your own style that you are comfortable with dealing with the parties. The first case that I want to talk to you about was a very significant case, very newsworthy, which involved widespread sexual abuse by Catholic priests in the Archdiocese of Portland, Oregon. The abuse occurred over decades, and the insurance coverage for the Archdiocese was extremely convoluted, because the abuse that we dealt with occurred between 1956 and into the 1980s. So you can imagine what the insurance looked like. During the entire process, the Archdiocese remained debtor in possession, operating the parishes and the schools, which was very, very important to them, since they held title to all of the churches in the Archdiocese and to several schools, some of which had very good property that would have been very destructive had the plaintiff's lawyers reached them. Now, initially in this process, a mistake was made, because the plaintiffs and the insurers, prior to the Archdiocese filing for Chapter 11 protection, brought in some quote unquote big name mediators from out of state. Rather than find out how much could be raised
from the insurance companies and other assets that would be applicable, the mediators made a major mistake in first meeting with the plaintiff's lawyers and evaluated the cases solely from the lawyer's desires. This led to unrealistic expectations, no settlements, and necessarily the Archdiocese filing for Chapter 11 bankruptcy protection and seeking reorganization. A very experienced bankruptcy judge, United States bankruptcy judge, appointed 2 of us to mediate the cases. And we have a very liberal statute of limitations favoring victims of sexual abuse, at least in Oregon and throughout the United States. Now, the bankruptcy judge told the 2 of us, both of us who were retired judges, to reach a result, and otherwise she only interfered upon our request. In mass tort and substantial commercial cases, the mediator must first get an idea of how much money can be raised to settle the cases. So our first task was to determine what we could get from the several insurers and how much the church might have to contribute. Again, it was important to the church as to what their contribution would be because of the fact that they held title to the real property in the state of Oregon. One major insurer was on the risk for several years, I think from the 1950s into the 1970s, and they could not find their policy. It was not a form policy, it was a prepared manuscript policy. They did not know the limits of the policy, and they did not know the identity of their reinsurers, which of course is very important because of spreading the risk. They contributed several millions of dollars in corporate funds as a quote policy buyback, and they did that to so that the policy was exhausted regardless of that, but they were not able to have their reinsurers do anything with it. But this allowed us to start settlement negotiations with the claimants and the other insurers. In mediating any case, but particularly a sexual abuse case, the mediator must establish a caring relationship with the damaged parties. We had to meet with each plaintiff. It is important in any mediation to ask them about their lives and to carefully listen. I think the old adage, one never learns anything by listening to their own voice, is very true in any type of mediation, but particularly in any type of mediation where the victim has been seriously abused sexually or seriously injured. The victims in these cases came from all walks of life, from the lowest of folks in the socioeconomic status, to drug addicts, to successful business people, journalists, and educators. They had been silent about the abuse during their lives because of the shame that they felt. They all suffered from ongoing anxiety, sleeplessness, and panic attacks. To be successful, the mediator had to be very sensitive, to their ongoing problems. Since many of the victims were ill-equipped to handle substantial sums of money, and I would encourage this if you get involved in any type of mass tort litigation or mediation, we arranged to have a structured settlement expert available to the victims so they could annuitize their settlements over years. Now, once we got the cases settled with the insurers and with each of maybe approximately 160 to 200 victims of sexual abuse, it was necessary, of course, to go through the hoops of obtaining approval of the creditors committee, who were made up of victims, and the future tort claimants committee. Future claimants or possible future claimants were given a bar date by which they needed to file any further claims, otherwise they would be barred from filing the claims. We then supervised the writing of the reorganization plan, which is very important because it takes lawyers forever to write something if they're not supervised by a mediator, someone in these large corporate type of reorganizations. The plan was eventually done and it was submitted and approved by the bankruptcy judge. During this entire time, the church was able to maintain possession and continued to operate during the mediation. This process also saved all of the real property and other assets of the Archdiocese. The second case that I want to talk about is quite different because it involved the possession of a nationwide chain of assisted living centers by a court-appointed chief reorganization officer
and the chief reorganization officer continued the operation of the business under supervision of the United States District Court under our federal court. The original business plan of assisted living centers is to sell elderly people on a plan that literally would allow them to live independently with the provision of meals, housekeeping, and medical assistance. From there, as the residents age, they would be transferred to skilled nursing where care was more intense. Finally, there was a memory care component to it. And as residents passed away, it was essential to have new people coming in at the minimum care level. The business plan for growth was partially predicated on using investors as tenants in common, using a tax code procedure called a 1031 exchange. That's of our Internal Revenue Code, section 1031. In the early part of the 2000s, the real estate market in the United States was booming, and real estate sales resulted in significant capital gains, which were taxable. Under section 1031, sellers could, quote, trade into a like or similar property in order to avoid payment of capital gains taxes. This protection also could be passed on to their heirs, who were then blessed with a stepped up basis in the property upon the death of the seller, and there never would be a taxable capital gain. When the real estate market collapsed in 2008, elderly people could no longer sell their homes, and the entry into assisted living declined. The business started using the 1031 funds dedicated to specific similar properties to individually property properties to prop up the non-performing properties. This result was to destroy the 1031 non-taxability. Remember, it has to be in a like or similar type of property, and the investment became a common security. The initial legal action was brought by the United States Securities and Exchange Commission. The defendant's lawyers promptly filed it for Chapter 11 bankruptcy reorganization, and the United States District Court judge did substantive consolidation of the securities case and the Chapter 11, which meant he became the bankruptcy judge in the case. The court appointed me national mediator on the case, and the chief reorganization officer took control of the corporation and all of its assets, including all of the assisted living centers throughout the United States. I worked with the chief reorganization officer in settling all types of claims involving the investors, financial institutions, law firms, accounting firms, and tort claimants who were either injured or wrongful death cases within the nursing homes. One major law firm paid several millions of dollars because the advice they had given on the freedom to use 1031 funds was faulty and subject to liability. We also worked with the chief reorganization officer and the lawyers in selling a number of the performing units to a major New York private equity fund to finance the reorganization of the remaining properties. We had to work with the attorneys writing the plan of reorganization under both securities and bankruptcy cases. It was extremely important for us to sell those properties to the private equity fund because they assumed $1 billion in debt and paid us $300 million in cash. And we could use that to operate the remaining organization or remaining assisted living centers. And we are also able to roll a percentage of our investors into the New York deal, which turned in 3 years, and those investors actually received $1.25 on their dollar invested. The other investors, the tenants in common, who put their 1031 exchange money into it, eventually received approximately 75 cents on the dollar to investors. It was an extremely successful reorganization because we worked with all of the parties. It took us about 2 years to do it. And we were able to work with all of the parties from the tenants in common, from the residents to the financial institutions and to all of the creditors. And we were successful in keeping all of the properties operating and keeping the residents in their facilities. Like the sexual abuse cases, it is extremely important to establish, I think, in any case, actually, to establish an understanding relationship with individual
investors, since many had invested the bulk of their savings in these 1031 exchanges. In both these cases, the court gave us, the mediators, wide latitude in resolving the cases without undue interference. In each case, the court was interested in achieving an equitable result rather than micromanaging the process. As such, we were able to be successful in two very different situations. Now, I might offer a couple of things that I have found helpful in reaching a result of the mediation, and this sort of dovetails with Professor Tibbetts' presentation. First of all, I require all lawyers to send me a brief letter, no more than 3 to 5 pages in length. I don't want pleadings, I don't want reports, I don't want records, and all of those things, but I do this in any case. If it's a mass tort case, I want 1 page for each plaintiff. And that doesn't make any difference how large the case is, because it accomplishes a couple of things. It's very difficult to write up a case on a short synopsis of 3 to 5 pages, and this requires the lawyers to write the document rather than have a paralegal inundate me with material and notebooks and the like. Also, when it comes to the time of mediation, surprisingly, the lawyers know their case much better, and I don't hear, well, my legal assistant was supposed to get this for me. Secondly, I never, ever use a joint session in mediation. I have found, particularly in the insurance and commercial worlds, that 2 things happen in a joint session. First of which, it's just pablum and nothing occurs that is going to enlighten anybody, or they anger the parties so much that it makes it extremely more difficult to settle the case. And I have to spend a lot of time, particularly with the plaintiff or the victims or the damaged parties, pulling them off the ceiling because they are so mad at the other side. So I always just separate the parties and walk back and forth between rooms. And again, I think that it is very important that the mediator must be able to demonstrate empathy to the victims and convince the defendants of the wisdom of reaching a business decision, given the uncertainty, delay, and the costs of litigation. Now, there's a couple of things there that are very important. I don't know what's going on in Brazil, but in the United States, in commercial cases particularly, the insurance companies are writing what's called eroding policies, where the costs of defense are included in the indemnity limits in the policy. And that's one reason for, particularly in construction cases or employment cases, which they're always included, to mediate early, because if not, the policy is going to be eroded or wasted. And once the limits are reached by both the indemnity dollars and the defense dollars in these policies, there's no longer a duty to defend the insured in those. So that's very important. Secondly, when should you mediate? My saying always is when you have a defendant who is willing to pay money. The world in which I live is about money, and there are very few non-monetary issues that arise after it is done. I would offer one word of caution, is that I never give my opinion when I'm mediating. From a mediator standpoint, at least in our country, that's very, very dangerous. I will gently direct the policy or the parties towards a result, but you have to be skillful not to say it's my opinion or you should do this, because then you are exposing yourself to liability. And if you're not successful in the mediation, they can come back and they can sue you or blame you that you gave them the wrong opinion one way or the other. So remember, make the mediation about them, the parties, not you. Be a good listener and be helpful to them and steering them in the right direction. There are as many ways to mediate as there are mediators, and I would urge all of you who are going to do the path of mediation to develop a style that is comfortable for you and don't try to mimic anyone else. So thank you very much.
Thank you very much, Mr. Lyle. Wonderful, was wonderful to receive your experience regarding mediation in cases. I believe that everybody here received with a great honor and a great happiness to understand more how it works in case in America, in the United States. Seguindo os trabalhos do nosso evento de hoje, né, nossa aula, a nossa conferência, que eu entendo como uma aula magna, né, de tanta experiência que nós estamos adquirindo, tá? Eu gostaria de passar a palavra para o ministro Luiz Felipe Salomão. O ministro Luiz Felipe Salomão, além da sua atuação, né, no Superior Tribunal de Justiça, ainda arruma tempo para coordenar um grupo de trabalho do CNJ que vem trazendo ao mercado de insolvência do Brasil grandes orientações acerca de insolvência, de processos de insolvência, de atuação em mediação, e toda a sua sede de conhecimento e de transmissão desse conhecimento através da atuação de diversas frentes, inclusive na visão de um Brasil novo, né, através do ranking do Banco Mundial. Ministro, que honra ter o senhor aqui conosco. Por favor, fique à vontade, a palavra é sua. Bem, um cordial boa noite para todos que nos acompanham. Eu fico muito honrado de poder participar desse encontro, ferramentas da mediação na crise empresarial, trazendo aí a experiência, presidente Cláudio, tanto da academia estrangeira quanto também da prática norte-americana que nós tivemos agora. Então, essas primeiras palavras são para cumprimentar o IRB por essa iniciativa e para dizer da minha satisfação de poder ouvir um pouco esses temas no que está acontecendo hoje no mundo. Cumprimento também o meu colega Sérgio Ricardo, que é o diretor acadêmico do IRB, o doutor César, que também apoia este encontro pelo CIARB, né? A doutora Fátima Bonassa, que é coordenadora acadêmica do curso, junto com a doutora Andréa Galhardo Palma, minha colega também, Tribunal de Justiça de São Paulo, e o desembargador José Carlos Ferreira Alves, que coordena o NUPEMEC, do maior tribunal do Brasil, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo. O NUPEMEC é um núcleo de práticas, soluções adequadas de conflito, geridas pelo tribunal. Então, o desembargador José Carlos é um profundo conhecedor desse tema no dia a dia, na prática. E eu acho que é uma experiência, no PEMEC de São Paulo, né, desembargador, uma experiência, eu acho que é assim, pelo que nós ouvimos e comparamos um pouco com o que se tem em outras partes do mundo, é uma experiência muito exitosa, essa do NUPEMEC de São Paulo. Então, renovando aqui os meus agradecimentos, uma saudação aos expositores estrangeiros, e o faço na pessoa do juiz aposentado e hoje mediador em falências, o Dr. Lyle Veluri, e, em nome dele, eu saúdo todos que nos acompanham pela internet. Pois bem, são poucas observações, é um dia, como eu disse, de comparações, de possibilidade de verificar o que se realiza hoje em outros países, sobretudo nos Estados Unidos, que tem um judiciário um tanto diferente do nosso, mas cuja experiência nessa área, pelo menos, é muito relevante, de modo que o que eu vou trazer aqui são observações em relação ao nosso direito, à nossa experiência, para que nós possamos comparar um pouquinho com o que se tem
hoje apresentado pela professora Elizabeth, também pelo mediador. Daí se pode já tirar a dimensão da importância desse encontro, a abertura desse curso, que busca trazer ferramentas da mediação na crise empresarial e permite, sim, que nós possamos realizar um tanque de ideias, uma projeção para o que nós podemos realizar nesse momento no Brasil. Nós estamos vivendo um momento de muita mudança. Nós tínhamos aí, no final de 2019, uma expectativa na área econômica muito positiva. Havia sido sancionada a Lei 13.874, que trata da Declaração dos Direitos da Liberdade Econômica. Havia uma ideia muito grande de ampliação do empreendedorismo, do desenvolvimento econômico ali, e também trabalhávamos, que acabou de veio sancionado apenas no final do ano de 2020, mas já se trabalhava muito intensamente com a Lei 14.112, que reformularia o sistema de insolvência no nosso país. Mais recentemente, agora em 2021, veio a Lei Complementar 182, que instituiu o Marco Legal das Startups e busca retomar essa ideia do empreendedorismo inovador, que também foi lembrada pelo desembargador José Carlos quando tratou da questão do superendividamento. São regulamentações que o nosso país fez para tentar nos colocar numa posição melhor no cenário do doing business, que o presidente Cláudio Montoro nos falou, e que a nossa posição não é boa quando se trata de avaliação de ambiente de negócios, ainda mais na expectativa de ingressarmos na OCDE. Tanto isso é verdade, abrindo aqui um parênteses, nós estamos realizando em conjunto a Associação de Magistrados Brasileiros, a Fundação Getúlio Vargas, o IRB e alguns outros parceiros, uma busca pelo sistema de insolvência no nosso país, onde há uma avaliação, uma investigação sobre o tempo e o custo de um processo de recuperação de crédito no Brasil. A professora Sadek vem coordenando esse trabalho e é uma expectativa nossa identificar os gargalos para nos colocar em posições melhores. Tudo isso eu disse, mas o que aconteceu é que veio no mundo, não só no Brasil, mas no mundo todo, a tragédia da pandemia. E aí, nesse período de mais de ano e mês, que nós estamos acompanhando essa tragédia, todo o planeta se voltou para a busca de soluções para o enfrentamento dessa questão da pandemia e também do pós-pandemia. E, a partir dali, tem inúmeras questões a serem enfrentadas, porque, a partir dali, surge a questão migratória. Essa questão migratória vai trazer enormes problemas, já vinha trazendo por conta do clima, isso impactou significativamente essa trajetória da influência migratória, que agora sofreu um impacto enorme com a pandemia. Então, nós temos aí vários laboratórios de informação legal para tratamento dessa questão, muitos abordando o impacto em contratos, na economia, no desenvolvimento da sociedade em geral. Tem o próprio laboratório de informação legal da Agência Mundial de Saúde. Então, essa é uma preocupação que temos que botar diante desse cenário. Eu estou apenas traçando o cenário, porque no Brasil ainda temos alguns outros pontos a considerar a partir daí. Taxa de juros e taxa de câmbio, Houve um disparo na taxa de câmbio e na taxa de juros. Há uma discussão sobre refinanciamento dos contratos bancários e das renegociações que foram instauradas.
Houve, de fato, o ingresso na economia do auxílio emergencial, mas isso tudo não fez frente às expectativas que havia de retomada econômica, como eu mencionei antes. Embora haja uma arrecadação tributária, uma possibilidade alta do PIB, nós tivemos aí uma expectativa muito ruim na taxa de empregos e de desemprego, e a economia está muito instável, tendo em vista as turbulências políticas que acompanhamos. Então, fica a questão da interrogação nesse cenário sobre se haverá ou não uma explosão de novas demandas, se essa curva vai crescer mesmo ou não com a retomada da economia. Eu fiz uma verificação rápida no Serasa Experian sobre o número de recuperações e falências nesse período da pandemia. E, contrariando todas as expectativas, no ano de 2020, houve uma diminuição em torno de 15% do número de pedidos de recuperação judicial. E caiu, em 2020, comparando com o ano anterior, cerca de 31% o número de falências. Então, nós não tivemos, no período da pandemia, um acréscimo de recuperações judiciais como se esperava. Nós tivemos também um número de inadimplência controlado, comparando com o que imaginávamos que teríamos, mesmo pegando o índice aí de 2020 e 2021, e considerando até o mês de julho, pelos índices do Serasa Experian, nós tivemos, sim, uma retomada do número de recuperações e uma retomada das falências decretadas, mas nada tão assustador, foi em torno de 3% até agora, nessa retomada no primeiro semestre de 2021. Então, há algumas especulações sobre esse número, por que isso aconteceu no nosso país. Ainda não temos uma avaliação completa. Tivemos uma nova lei de insolvência, as empresas podem ter aguardado para requerer as providências cabíveis depois da nova lei em vigor. Também há o aspecto de que essa renegociação com o sistema financeiro ela se deu de forma efetiva, o que até agora controlou um pouco o número de pedidos de recuperação e falência, mas sim espera-se uma alta nesse sentido para o ano de 2021, ainda mais que agora temos um novo sistema legal para abordar a questão da insolvência no nosso país. Esse cenário é o mesmo do que acontece no mundo todo, né? É mais ou menos a mesma curva. Não houve uma explosão de demandas como se esperava no ano de 2020. Inclusive, o número na Alemanha, por exemplo, foi menor, no Reino Unido também menor, e essa projeção se prolonga para o ano de 2021. Houve um decréscimo, uma redução do número de falências decretadas na Alemanha, no Reino Unido, nos Estados Unidos. Então, é um cenário que ainda precisa ser bem observado, né? Com a nova lei, e eu já vou me encaminhando aí para arrematar esse raciocínio, com a nova lei brasileira, nós tivemos um parecer da Procuradoria da Fazenda relatando impactos positivos, impactos fiscais positivos, porque há uma mudança visceral no sistema de recuperação de crédito fiscal com a nova lei para a recuperação e para a falência. Também eu acho que ela trouxe, a nova lei, um consenso majoritário
entre todos os segmentos que atuam no setor. Isso é muito interessante. Também a nova lei consolidou os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e a principiologia que vinha sendo adotada pela Corte Superior no trato da matéria, o que também confere segurança jurídica na implementação da nova lei. O nosso grupo de trabalho no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, já havia aprovado algumas recomendações que foram incorporadas na nova lei. Nós estamos, inclusive, também agora buscando a edição de alguns enunciados que vão permitir a compreensão melhor e mais adequada desse trabalho. E, por fim, no ponto que nos interessa, houve um decisivo incentivo a soluções adequadas de conflito antes e depois da recuperação judicial. E isso se fez num país onde nós temos números baixíssimos de conciliação judicial em processos já ajuizados. Basta recorrer aqui aos números do Conselho Nacional de Justiça, o Justiça em Números do ano de 2020, aborda que nós temos um percentual que não passa de 20% nas conciliações em processos de conhecimento. São várias as ferramentas que o operador do direito no Brasil pode adotar para a mediação diante da crise empresarial, a começar de antes da elaboração do contrato. Nós podemos agora, com a cláusula de mediação, que é prevista na Lei da Mediação, artigo 2º, parágrafo 1º, inserir uma obrigatoriedade de se passar pela mediação prévia e privada antes do ingresso do pedido em juízo. E também nós temos uma ferramenta que vem sendo muito pouco utilizada e que eu acho que necessita uma investigação mais adequada, que são os negócios processuais, tal como previsto no artigo 190, e até onde me consta não há vedação para que ele seja utilizado como um consenso entre as partes, inclusive para a mediação, para os processos de recuperação e até mesmo de falência. Por que não? Nós temos aí, nesse campo, uma ampla possibilidade de adoção de várias medidas, que eu não tenho tempo de mencioná-las aqui, porque eu penso que a magistratura brasileira, saindo aí um pouco desse encadeamento do raciocínio, mas apenas para constar ali, a magistratura brasileira ela apoia, sim, as soluções adequadas. Na pesquisa que o professor Werneck Viana fez em 2019, com mais de 4.000 juízes, quando se indagou quais as áreas que o CNJ deveria trilhar para acelerar os trabalhos, uma boa parte respondeu estímulos aos meios alternativos de resolução de conflitos, tanto em âmbito judicial como em âmbito extrajudicial. E ainda se perguntou qual a ideia de aproximar a população dos serviços judiciários. E os juízes responderam favorecer a conciliação e mediação prévia extrajudicial. Foi a mais votada das respostas, com quase 30%. Então, o nosso público apoia, os juízes apoiam essa tentativa de solução prévia e privada. Mas, voltando aqui para as ferramentas na mediação da crise empresarial, eu peguei um foco apenas para encerrar essa ideia que eu quero deixar aqui, de que essa é uma ferramenta muito importante, tem o apoio da nova sistemática legislativa e pode apresentar resultados muito satisfatórios para o magistrado que atua na vara que
cuida das recuperações e da falência. É a questão do parcelamento e da negociação tributária. Nós sabemos, nós juízes que estivemos à frente de grandes recuperações, grandes falências, eu sou do tempo ainda que se tratava de concordata, e depois acompanhei um pouco a evolução na nova lei que tratou da recuperação judicial, acompanhei até os trabalhos legislativos, escrevi alguns textos sobre isso, e depois agora acompanho também a evolução legislativa com a nova lei da insolvência. Nós tivemos um salto enorme, porque um dos maiores problemas para o juiz lidar com a recuperação é o passivo tributário. Sem dúvida nenhuma, tanto para a recuperação quanto para a falência, a presença do fisco ali buscando receber o seu crédito, e no momento em que você exige certidões e mais certidões de regularidade tributária para poder avançar, regularidade tributária no campo municipal, no campo federal, no campo estadual, é um entrave realmente. E aqui a lei 13.988, que já vinha nessa toada antes mesmo da lei 14.112, ela dispôs sobre o parcelamento e a negociação tributária. E com o advento da lei 14.112, a Procuradoria da Fazenda Nacional editou as portarias 2381 e 2382, regulamentando a negociação de débitos da dívida ativa e do fundo de garantia para as empresas em recuperação judicial. Um salto enorme, porque ao invés de se negociar o parcelamento ou de se encontrar soluções, gambiarras jurídicas para isso, se vai fazer uma negociação direta, efetiva, com as empresas diante dessa possibilidade aberta com essas duas leis. Creio que na esteira da Procuradoria da Fazenda Nacional virão também as outras procuradorias do município, do Estado, cada uma se acautelando para poder avançar nesse processo de negociação. Então, considero um ponto muito positivo para avançarmos. Outro ponto positivo são os sejusques especializados. Nós também editamos no Conselho Nacional de Justiça, no grupo de trabalho, uma recomendação para atuação nessa área e nós tivemos avanços muito grandes na implementação desses sejusques e também na própria mediação privada. Várias câmaras que eram só de arbitragem estão trabalhando também com mediação e estão se especializando na área de recuperação e de falência. Muito importante esse ponto. Também um vento soprando, trazido com a nova lei. E, por último, para completar essas ideias, nós tivemos também, com a nova lei de arbitragem, a possibilidade, agora assentada na lei, da arbitragem envolvendo o poder público, com a participação dos órgãos de controle, do Ministério Público. Isso abrange a administração direta e indireta, as câmaras dentro do setor público de prevenção e resolução administrativa de conflitos começaram a funcionar a partir de então, e aí tivemos essa fórmula adequada de solução de conflitos, ampliada por conta de legislação interna. Olha, eram essas as ideias que eu queria trazer para dividir com vocês todos, renovar aqui os meus cumprimentos ao presidente Cláudio por mais essa iniciativa, ainda agora trazendo a experiência do direito comparado, guardadas as proporções. Foi muito interessante ouvirmos hoje a academia e a experiência de um mediador específico nessa área, tratando muito claramente
dos gargalos que existem lá para os problemas recuperacionais, de modo que eu fico muito honrado de poder ter participado desse momento importante, porque, como eu disse sempre, o Cláudio é parceiro, porque quanto mais nós pudermos qualificar os profissionais que atuam nessa área, quanto melhor para todo mundo. Termos juízes bem preparados, mediadores bem qualificados, o profissional, o administrador judicial bem qualificado, o representante do Ministério Público, o advogado. Quanto mais, melhor nessa área específica, que tem um campo de conhecimento muito específico e que nós todos, com essa visibilidade, com cursos como esse, contribuímos decisivamente para que isso aconteça. Parabéns e muito obrigado pela atenção que me ouviram. Ministro, muito obrigado. Uma honra, né, a visão, a contextualização do momento atual de crise que, para muitos nós, assim, até nos assusta, né? Assim, estarmos vivenciando uma crise tão complexa, com redução de casos, da onde que pode estar vindo esse gargalo, né? E se realmente existe um gargalo, né? E muito obrigado pelo ministro encontrar tempo sempre na sua agenda para assumir novos compromissos e novos comprometimentos com relação à área de insolvência, né? Coordenação do grupo de trabalho. Assim, as recomendações são fantásticas, ministro, especialmente e foram motivadoras de mudanças de visão de mercado no momento que a pandemia explodia. A recomendação 63, autorizando e seguindo na lógica das AGCs online, mudou o mercado e vem mudando cada vez mais. Padronização de trabalhos do AJ, sejusques empresariais e muitas outras. Muito obrigado, ministro. Eu agradeço, em seu nome, eu agradeço a todo o grupo de trabalho, mas especialmente pela sempre a sua galhardia em trazer para nós orientações e estruturas. Muito obrigado, ministro. Seguindo os trabalhos, né, eu que agradeço, uma boa noite. Eu peço licença para sair. Muito obrigado, ministro. Uma boa noite. Seguindo os trabalhos da noite, eu gostaria de abrir, né, para perguntas dos participantes. Eu convido a doutora Carolina Merizio, tá, para integrar aqui conosco a essa atuação, tá, porque ela consegue enxergar e atuar. A Carolina Merizio é a vice-presidente do Instituto Recupera Brasil e uma das grandes responsáveis pelo sucesso desse curso, cuja aula magna estamos fazendo hoje nesse seminário. Carolina, por favor, existem perguntas da audiência? Muito obrigada, Cláudio. Obrigada pela gentileza. Usando, então, um pouquinho mais da palavra, eu queria agradecer a você, como presidente do IRB, e agradecer ao César também pela realização do curso em parceria com o CIARB. Tem sido um privilégio acompanhar o trabalho das coordenadoras acadêmicas, doutora Andréa, doutora Fátima Bonassa, a Fátima com quem eu aprendo todo dia algo novo sobre mediação. Então, os professores são verdadeiramente incríveis, têm sido muito generosos, como a gente pode observar aqui na exposição dos palestrantes. Nós temos, eu quero, se me permitir, eu queria agradecer os apoiadores, porque ajudaram muitíssimo. A IUIC, no PMEC do TJSP, a ASP, IBAJUD, RIME, CMR, HMR, CAMI, ICFML e CBMA. Eu encaminhei aqui as perguntas. Teve uma pergunta para a Liz, se na vivência da doutora Tippett, ela produz, foi do Roberto Hers, ela produz a minuta do acordo, ou é responsabilidade dos advogados das partes que ela verifica. A professora Liz, infelizmente, não pôde continuar aqui conosco, então nós vamos encaminhar a pergunta para ela, mas se os demais professores aqui presentes quiserem responder, a gente, claro, mantém o compromisso de enviar para ela, mas abro aqui também para
para os professores. Carolina, obrigada. Eu acho que, de fato, a gente tem que levar a pergunta para a professora Liz, mas não querendo, de maneira nenhuma, substituir a resposta dela. É importante que nós façamos essa distinção entre a figura do mediador e a figura do advogado, né? Por quê? Porque aqui no Brasil, a produção de documentos jurídicos, de conteúdo jurídico e o aconselhamento jurídico são atribuições específicas, né, do advogado. Então, e são competências do advogado também. O mediador, ele está ali para facilitar o entendimento entre as partes. Ele é um coach das partes, ele instrumentaliza a negociação, aliás, como a professora Liz falou muito bem aqui, né? Então, o mediador, ele está lá para colaborar na solução da disputa, mas não para oferecer assessoramento jurídico na elaboração de documentos. Obviamente, quando se está num ambiente judicial, eventualmente, o mediador, como ele vai submeter isso no Sejusc, ele vai submeter isso ao juiz responsável pelo Sejusc, às vezes o mediador tem um pouquinho mais de liberdade, vamos dizer assim, e ele acaba colaborando com as partes na redação do acordo. Mas a recomendação é que aqui no Brasil a gente não faça isso. E é muito diferente fora do Brasil, porque nos Estados Unidos, na Inglaterra, é muito comum que o mediador tenha um modelo de acordo, inclusive, que ele oferece para as partes quando quando há uma composição na mediação. Mas aqui no Brasil, eu não faço isso e nós desaconselhamos porque a parte tem que estar assessorada por advogado e o advogado é que deve redigir o acordo. Tem mais duas perguntas aqui. Uma delas é da Cecília Matar. E quando a parte convidada não recebe bem o convite, como proceder? Pode encaminhar, por favor, aos expositores? Bom, sim, encaminharei aos expositores, mas os expositores já não estão aqui, então encaminharemos, mas as nossas coordenadoras acadêmicas estão aqui ainda na plataforma, então se puderem também responder essa pergunta. Entendi a pergunta. Qual foi a pergunta? Quando a parte convidada não recebe bem o convite, como proceder? Isso não é incomum. Né? Muito comum, aliás, né, Fátima? O mais comum é isso. Eu vou depois falar um pouco da experiência judicial, né? O que acontece é que, talvez para evitar, no ambiente de falência, que é a realidade que a gente está focando, na mediação judicial, o que eu faço judicialmente quando eu faculto a mediação, mas convoco as partes numa sessão de pré-mediação, já nomeando o mediador, que é um ambiente judicial, nomeando com a possibilidade das partes também indicarem aqueles que elas acharem que é mais conveniente, mas por uma sessão de pré-mediação a gente marca e já nomeia um mediador cadastrado da confiança do juízo. Então, nessa pré-sessão de mediação, para estimular a adesão do convite, vamos dizer assim, o juiz tem uns 5 minutos nessa sessão para explicar os benefícios dessa ferramenta, para dizer da legitimidade desse instituto que o judiciário apoia e o quão importante é ter um terceiro imparcial, independente, que possa ali fazer a facilitação, a aproximação, ou mesmo agora numa técnica que depois vocês vão estudar com mais afinco, talvez numa técnica um pouco maior, avaliativa, mostrando as opções de solução do conflito fora do juízo, quer dizer, é dentro do processo, mas sem a participação do juiz. Então, isso tem ajudado muito a adesão
né, a não recusa desse convite, porque na nossa cultura, e diferentemente um pouco da americana, a nossa cultura é uma cultura do litígio. Então, não é uma cultura da negociação, da pacificação. Então, é mais fácil litigar do que aderir voluntariamente a uma conversa, né? Vamos dizer assim. Então, é muito da nossa cultura, e por isso o judiciário entra legitimando isso. É como se fosse o brasileiro precisa desse estímulo da autoridade, vamos dizer assim. Então, eu tenho defendido, falo muito com a Fátima, e tenho nas aulas que eu dou, é que a mediação no Brasil empresarial, ela necessariamente vai ter uma cara brasileira. Você precisa demonstrar uma vantagem na adesão desse instituto, né? Uma cara bem brasileira, diferente da americana, onde nas escolas, na graduação, como a própria Liz diz, eles já estimulam essa técnica nos futuros advogados, né? Então, trabalham proativamente no mindset desse advogado, que muitas vezes já vem com as possíveis opções de negociação na manga. O advogado da parte vem preparado. E o advogado das partes, no Brasil, em regra, não estão preparados a submeter a mediação, a negociação. Impõe uma resistência. Então, nessa toada, especialmente no regime de insolvência e falência, nós temos utilizado um pouco essa técnica de estímulo à adesão. Junto com o mediador, 5 minutinhos, e eu descobri que na Califórnia, também conversando com os especialistas da Pepperdine Universo, os juízes de lá também aplicam essa técnica, porque embora eles tenham 30 anos de experiência ou mais nisso, ainda tem uma resistência das partes em aderir a esse convite. E aí eu passo a bola para a Fátima, tecnicamente, sabe lidar com essas recusas, né? Na realidade, Andréa, no juízo, né, você tem essa situação, mas muitas vezes, como a Andréa está falando, nós temos também a resistência dos advogados. Eu sou advogada e mediadora, então o que eu estou falando aqui, na verdade, não é uma posição, vamos dizer, contrária aos advogados. Os advogados orientam o caso, orientam o cliente da maneira como ele entende a forma mais exitosa, né, e mais favorável ao interesse que ele está patrocinando, sem dúvida nenhuma. Né? Entretanto, é preciso efetivamente sensibilizar o advogado acerca das possibilidades e das vantagens da mediação. Eu até acho que os contratos de honorários deveriam ter uma cláusula de êxito por tempo, né? Quer dizer, quanto mais rápido você conseguir solucionar a disputa, os seus honorários são maiores, né? Porque você está economizando tempo e recursos do seu cliente. Então, nós temos uma visão ao contrário, né? Que é o que justifica os honorários do êxito é um processo demorado, e a gente deveria pensar da forma contrária. Mas, muitas vezes a parte não recebe bem um convite, se você conversa com o advogado, e eu já tive essa experiência, e eu até brinco, eu tive uma situação, até que foi num caso, e eu vou falar porque eu não vou citar nomes, num caso que a Andréa me nomeou mediadora, e o advogado, eu liguei para o advogado falou que não ia fazer acordo de jeito nenhum, não queria saber de mediação e tal, não tinha jeito. Aí liguei para a outra parte, para a advogada da parte, convidando, né, a comparecer à sessão de pré-mediação. E a Andréa não participou dessa. Marquei com os dois num determinado dia. O advogado, que disse que não ia fazer acordo de jeito nenhum, compareceu. E o colega, ele realmente tinha uma posição bastante firme, assim, né? Mas eu expliquei enfim, o procedimento da mediação, as vantagens, né, da mediação em relação a custos e o resultado mesmo, né? Porque as partes, afinal de contas, estavam lá buscando uma decisão judicial acerca de um problema que eles próprios poderiam resolver. E era uma questão empresarial envolvendo uma divisão de uma sociedade de propósito específico para a realização de um empreendimento imobiliário. Né? Bom,
Essa foi a sessão de pré-mediação. Então, daí nós agendamos a reunião para iniciar a mediação. Então, ia ser a primeira sessão de mediação com a assinatura do termo que eu enviei para todo mundo, uma minuta do termo de mediação. Bom, no dia seguinte, a advogada me liga dizendo que eles tinham feito acordo antes da mediação, só com a sessão de pré-mediação, sendo que o advogado... Isso que é mediador eficiente, hein, doutora Andréia? Sendo que, vejam, o advogado tinha uma resistência imensa em realizar a sessão de mediação, muitas vezes por desinformação. Então, o que eu quero dizer assim é que o nosso papel, enquanto mediadores, também é um papel de ensinar, de doutrinar, de disseminar a cultura, como a doutora Andréia falou, da mediação, da solução pacífica dos conflitos, de como esse meio é um meio vantajoso. E daí vocês vão ver que quando a gente está num ambiente de insolvência, de crise empresarial, que todas as partes têm lá as suas razões, as partes são múltiplas, com interesses muito específicos, é muito importante que a gente faça com que cada um tenha essa nitidez de percepção de que a mediação é um instrumento eficaz e muito vantajoso. Então, eu acho que, enfim, eu enrolei, espero que eu tenha respondido a pergunta que foi formulada. Desculpa, acho que eu falei demais. Obrigada, Fátima, obrigada, doutora Andréia. Não, foi bom, porque eu acho que, de alguma forma, a Fátima respondeu um pouquinho da terceira pergunta, que, em benefício do tempo, eu vou dizer que encaminharei ao Judge Lyle, mas acho que parcialmente foi respondida já na sua exposição, então eu devolvo a palavra para o Cláudio, para encerramento, dizendo que eu estou muito feliz com esse curso, que eu aguardo todos os alunos na quarta-feira com as câmeras ligadas para a gente debater muito, vai ser um curso excelente. Obrigada. Muito obrigado, Carol. Parabéns, Carol. Esse curso, assim, ver o seu trabalho e a sua atuação, assim, à frente, né, dessa iniciativa acadêmica e muitas outras, né? Sérgio conosco, fazendo um trabalho fantástico, né, na diretoria acadêmica do Instituto como um todo, e contar assim com duas grandes especialistas na matéria, doutora Andréia e doutora Fátima, como coordenadoras desse curso em específico de mediação. A gente teve hoje o prazer de ter um gostinho do que vem para os alunos, né? Então, tivemos o prazer de poder abrir essa aula magna para um público maior, mas a partir de agora teremos assim um curso edificante para os nossos alunos, onde vai ser um mind-blowing, né? Onde eles vão realmente mudar um paradigma, estarem cada vez mais aptos, mais treinados, mais preparados. Inclusive, agradeço a participação do desembargador José Carlos Ferreira Alves, e quem sabe a gente pode estar com os esforços da doutora Andréia, da doutora Fátima Bonassa, doutora Carolina e do IRB como um todo, que a gente possa estar criando uma nova leva de supermediadores especializados e, quem sabe, ter o prazer de contar com o apoio do desembargador em podermos cada vez mais colocando em mais casos, mais estruturas e resolvendo esse Brasil, né? Nosso Brasil é um país maravilhoso, ele não merece passar por essa litigiosidade extrema e que a gente tem que buscar sempre as melhores soluções. Muito obrigado à presença de todos os palestrantes do dia, ao ministro, uma honra, um prazer e, com certeza, aos alunos, aproveitem muito e fiquem de câmeras ligadas. Nenhum professor gosta de dar aula sem ver o aluno, né? É isso aí. Um grande abraço a todos e encerro o trabalho dessa noite. Parabéns a todos, uma boa noite.